Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula da nossa disciplina de Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos. Nós vamos abrir aqui a parte conteúdo do nosso Blackboard, onde vocês terão acesso às unidades avaliativas desse semestre, que foi dividida em 3 unidades avaliativas, das quais nós vamos percorrer os fundamentos da linguagem de programação Python. Na avaliação número 1, nós vamos ver as estruturas de dados, os tipos de dados da linguagem de programação Python. Na avaliação número 2, nós vamos ver os fluxos de exceção, estruturas condicionais. E na unidade 3, terceira avaliação, nós vamos trabalhar com as estruturas de repetição, os laços de repetição que todas as linguagens nos entregam para que a gente possa promover algoritmos que repitam tarefas dentro das linguagens. Então, essa é a divisão do nosso semestre. Aqui no início eu coloquei um cronograma do que vai ser apresentado aula por aula, dia por dia, para que vocês possam se guiar. Então basta abrir aqui o cronograma, acompanhar a data de realização da aula e o conteúdo que será apresentado naquele dia para que você possa se programar, dar uma lida no material antes, de acordo com o conteúdo que vai ser ministrado e assim vir para a aula e fazer com que ela seja o mais produtiva possível, tendo lido o material antes, tá? Então eu tenho aqui a data da aula, o que vai ser apresentado no primeiro tempo de aula, que é das 19h30 até as 20 horas e 40 minutos, e o segundo horário da aula, que é das 20h50 até as 22 horas. Então você pode se controlar por aqui, o que a gente vai ver em cada dia, em cada aula, e aí dessa forma você dá uma lidazinha no material antes, de modo que você possa vir para a aula e aproveitá-la ao máximo, utilizando o nosso encontro especificamente para a gente tirar dúvidas. Essas linhas que aparecem aqui cinzinhas, achuradas na cor cinza, mais embaixo, apresentam as datas das nossas avaliações. Então, de acordo com o cronograma na sua turma, você tem aqui as datas dos nossos encontros de avaliações que serão realizados aqui no ambiente por meio do aplicativo Sysprovas, que já está disponível lá no Blackboard para que vocês possam baixá-lo. Então, utilizem esse cronograma como guia para que vocês possam se programar. Se de repente você não puder participar de uma determinada aula, e você já tem aí qual é o conteúdo que vai ser apresentado naquele dia e as datas das nossas avaliações. Lá no final eu apresento a data da avaliação final, caso nas notas da disciplina você não alcance pelo menos os 6 pontos necessários para aprovação direta. E eu vou falar agora, vou voltar para a página de conteúdo do Blackboard, onde a gente já vai dar início agora ao primeiro conteúdo que diz respeito a uma introdução básica do curso de Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos utilizando a linguagem Python. Eu vou pedir para que vocês abram esse primeiro arquivo que eu coloquei aqui na unidade de avaliação 1, que traz os primeiros 2 capítulos do curso de Python, ok? Vou pedir para vocês abrirem esse arquivo aqui, material teórico, linguagem Python.
que é o arquivo que apresenta os 2 primeiros capítulos do livro que a gente está adotando esse semestre, que está lá na ementa da nossa bibliografia. O livro está aqui na área do aluno, na biblioteca. O livro é esse, Python 3, Conceitos e Aplicações. Quem quiser beber direto na fonte, está aqui o livro. Mas, para facilitar a vida de vocês, eu enviei, como de costume, por e-mail, os capítulos já digitalizadinho em PDF, para vocês poderem já deixar aí no celular e ficar lendo sempre que acharem interessante. Então, o primeiro capítulo, só recapitulando aqui o que nós vimos na aula passada, o primeiro capítulo do livro Python, uma linguagem de programação, ele traz lá ele começa com os conceitos básicos de lógica de programação. O que é um algoritmo? Quais são os conceitos da linguagem Python? Lá na página 17, ele apresenta as características da linguagem Python no que diz respeito à portabilidade, no que diz respeito ao fato de ser código livre e open source, a simplicidade, a robustez, é uma tecnologia fácil de aprender, de grande aplicabilidade. Na página 18, ele apresenta o processo de instalação do Python, que é muito simples. Quando esse vídeo foi gravado, a versão do Python era 3.7, então, sempre que você abrir a página do Python.org lá na internet, ele vai apresentar para você sempre a última versão, a mais recente. E aqui ele apresenta, no capítulo 1, ele finaliza o capítulo 1 apresentando alguns conceitos básicos da linguagem, apresenta IDEs que você pode utilizar, qual é o requisito mínimo de hardware e de software para você usar o Python. Quando esse livro foi escrito, a versão do Python era 3.4. Quando esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora foi gravado, a versão mais recente era 3.7. Mas sempre que você for lá no site, você vai encontrar a versão mais atual para poder baixar. No capítulo 2 é que começa a brincadeira propriamente dita. Ele traz o conceito, ele já começa com o conceito de objetos e classes. A linguagem Python é uma linguagem orientada a objetos, então ele já começa aqui com os conceitos de objetos e classes, conceitos de variáveis, que a gente viu, inclusive, isso na aula passada, os tipos de dados. Ele vem com o conceito do comando type e do comando id, que nós utilizamos bastante também na aula passada. Fizemos até um exercício a respeito desses comandos. Ele traz aqui na página 27, ele traz os tipos de dados simples do Python, que é o inteiro, o float e o complex. E na página 28, ele traz os conceitos de dados mais trabalhados. Ele apresenta o conceito da cadeia de caracteres, string, as listas, as tuplas, os conjuntos e os dicionários. Os outros 2 arquivos que estão aqui na área de conteúdo do seu Blackboard são os arquivos em que a gente apresenta a parte inicial de introdução do nosso curso. Então, por favor, eu vou pedir para vocês abrirem esse primeiro arquivo aqui, ó, material teórico, organização, algoritmos. Eu vou abrir aqui junto com vocês, mas se vocês puderem abrir aí também para acompanhar esse material aqui, ó. Técnicas de desenvolvimento de algoritmos. E nós vamos começar aqui na página. Vamos descer, página 5, 6, 7. Na página 7,
organização básica de um computador, ele traz aqui algumas informações interessantes a respeito do processo de tramitação do fluxo de dados dentro de um ambiente computacional. Eu vou pedir para que vocês deem uma lida com cuidado aqui depois. Alguns já leram, né? Aqui eu trago uma pequena introdução a respeito dos caracteres do padrão ANSI, American National Standard Institute, que traz para a gente a tabela ASCII, que são dados que nós vamos precisar, informações que nós vamos precisar mais para baixo, quando a gente estiver falando daqui a 2 páginas sobre os tipos de nomes de variáveis, tá? Então, aqui ele traz uma breve introdução a respeito dos caracteres que são utilizados para codificação. Aqui está a definição de caracteres de tabela ASCII, tá? American Standard Code for Information Interchange. Na página 8, ainda, a gente traz as definições de algoritmos. O que é um algoritmo? Quais são as características de um algoritmo? E os 4 tipos de formas que nós temos para escrever um algoritmo, que está aqui na página 9. Ó. A primeira forma que nós temos para escrever um algoritmo é a descrição narrativa. O que é a descrição narrativa? Como o próprio nome sugere, é o passo a passo que um programador vai apontar para que uma determinada tarefa seja cumprida. Nesse exemplo aqui, ó, ele descreve a narrativa para o processo de coleta de 2 notas de um aluno e apresentação da informação se esse aluno foi aprovado ou não. É uma descrição narrativa, ó. Primeiro, leia 2 notas. Segundo, calcula a média entre elas. Terceiro, imprime se aprovado ou reprovado. E assim por diante. Essa é uma descrição narrativa. Relembrando, um algoritmo é um passo a passo, é uma sequência lógica de ações que objetivam alcançar um propósito. Nesse exemplo hipotético aqui, esse propósito é identificar se um aluno, a partir de 2 notas dele, ele foi aprovado ou não. Então, a primeira forma é a descrição narrativa. A segunda forma é um desenho de um fluxograma. O que é um fluxograma? Como o próprio nome sugere, esse radical grama vem de desenho, tá? Nós temos várias palavras com esse radical grama. Organograma, fluxograma, pentagrama. Pentagrama, por exemplo, é um desenho com 5 arestas, ou seja, penta. Então, fluxo determina o processo de, como o próprio nome diz, de fluxo de uma atividade, de uma tarefa, de um processo. E aqui na página 9, nós temos justamente um fluxograma do exemplo apresentado. Quando a gente vir essas caixinhas em formato de um retângulo, são os processos, são ações. Quando nós virmos esse losango, são fluxos de decisão. E assim por diante, ó. Ele inicia, solicita a nota 1 e a nota 2. Olha lá o processo de calcular a média. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Olha lá o losango fazendo um fluxo de decisão. Se a média for maior ou igual a 7,
ele segue o fluxo para a direita, apresentando um processo aqui de informação na tela de que o aluno fora aprovado. Caso contrário, ele desce o fluxo e aí toma outras atividades. Os fluxogramas são muito úteis para descrever processos, porque eles conseguem apresentar as regras de negócio de um processo. Só recapitulando, vocês já viram ou virão isso na aula de engenharia de software. Um requisito funcional é o pedido do cliente, o que o sistema tem que fazer. E uma regra de negócio é como que ele vai fazer e como que ele vai responder diante de determinadas situações. No fluxograma, a gente consegue ter as regras de negócio bem apresentadas, serve para o cliente aprovar, para ver se é aquilo mesmo que ele queria, e serve também para o desenvolvedor do software mapear os processos necessários para a codificação. A terceira forma de apresentar um algoritmo é por meio dos pseudocódigos, que nós também podemos chamar de Portugal. O porquê do termo Portugal? É uma mistura de duas palavras, algol, de algoritmo, e português. Então, a gente vai escrever o algol em linguagem português. Daí, Portugal. Por que pseudocódigo? Pseudo é um radical grego que significa falso. Ele é um falso código. Serve para a gente descrever o processo em uma linguagem natural que o cliente possa entender. Continuando aqui, a vantagem do pseudocódigo é, então, você apresentar o algoritmo em uma linguagem muito próxima do usuário. Imaginem vocês, por exemplo, que eu tenha um usuário que ele não é uma pessoa que conhece muito de tecnologia. Imagine que o usuário da minha aplicação, para a qual eu estou desenvolvendo um sistema, ele é um diretor financeiro e precisa aprovar um determinado fluxo de contabilidade. Eu posso escrever esse fluxo em uma linguagem pseudocódigo, por exemplo, e converso com o meu cliente. E vou passando linha a linha só para ele aprovar, para ver se eu entendi mesmo o processo, se é isso que ele quer. Então, o pseudocódigo ele tem essa vantagem. Eu vou ter na nossa primeira avaliação algumas questões em que eu apresento pseudocódigo, tá? Vou até dar um exemplo aqui para vocês, só para a gente ver um exemplo de uma questão da qual vocês serão submetidos daqui a um mês. Então, vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado da votação. Ficou assim, ó. Não é um resultado muito bonito, porque está muito colorido esse gráfico, sinal que tem muitas dúvidas. Há muitas dúvidas ali. Então, 44% de vocês responderam a letra A. Essa é uma questão muito fácil, né? Eu vou até mostrar para vocês o gráfico dela aqui, ó. Essa questão já foi sorteada 53 vezes nas minhas provas, ou seja, 53 alunos diferentes já responderam essa questão. Ela foi acertada 64%, que é esse primeiro gráfico aqui. 64% dos alunos acertam essa questão, 35% dos alunos erram. E aqui nesse segundo gráfico mais embaixo tem quais são os percentuais que os alunos geralmente costumam responder. Ó. A grande maioria, 65%, acerta essa questão, que nesse caso a alternativa correta é a letra C. Vamos ver então como é que vocês se saíram nessa questão. O que me deixa bastante preocupado, porque nessa turma aqui,
A grande maioria respondeu errado, ó. A grande maioria justamente respondeu nas alternativas incorretas, as alternativas A, B e D, e somente 11% de vocês acertaram a questão. Isso é um pouco preocupante. Vamos ver o que aconteceu? Observe o algoritmo abaixo escrito em pseudocódigo. Pseudocódigo, conforme nós conversamos agora há pouco, é um falso código, né? Portugal. A mistura das duas palavras, algol e português. Que solicita o salário fixo e o valor total de vendas realizadas por um vendedor no mês. Então, vamos analisar, ó. Ele começa aqui, ó. Declara salário fixo, total vendas, valor comissão, salário recebido. Essas variáveis todas do tipo real, ok? Depois, ele pede o salário do vendedor. Na terceira linha, ele lê o salário e coloca na variável salário fixo. Depois, ele pede o total de vendas e guarda na variável total vendas. Aí ele faz um cálculo aqui, ó. Valor comissão recebe total vendas multiplicado por 0,15, ou seja, muito provavelmente aqui ele calculou 15 ele fez um cálculo e colocou na comissão o valor de 15% das vendas. A variável salário recebido recebe valor comissão mais salário fixo. E aí depois ele imprime na tela salário fixo, o valor da comissão e o salário final. Então vamos ver, a questão pede qual é a alternativa incorreta. Então vamos para a letra A. O algoritmo calcula 15% de comissão sobre o valor das vendas realizadas pelo vendedor, informando ao final o salário fixo, comissão e salário a ser pago ao vendedor. Perfeito, correto, corretíssimo. Então, não era para 44% de vocês terem marcado que essa opção é incorreta. Sabe o que eu acho que aconteceu? Pressa. Talvez. A pressa é inimiga da perfeição. E a pior inimiga de um programador de computadores, tá, gente? Então, talvez vocês tenham passado rápido aqui por essa informação, ó. A respeito do código apresentado, aponte abaixo a alternativa incorreta. E aí, o que eu acho que aconteceu? Talvez não leram isso daqui e viram que a letra A é correta, já marcaram a letra A e foram comemorar. Será que foi isso que aconteceu? Por isso, essa coisa feia aqui nessas respostas. Vocês observam que quando essa questão cai lá para os meus alunos, ó, todas as vezes que ela foi sorteada, a grande maioria dos meus alunos acertaram, ó. É uma questão que tem um índice de acertos de 65%. Não sei o que aconteceu nessa turma aqui. Vamos voltar lá para ela. Vamos ver a letra B, porque houve colegas que também marcaram que a letra B estava incorreta. Vamos ver? Letra B. A variável salário recebido poderia perfeitamente não fazer parte do algoritmo, caso o comando entre colchetes a seguir, escreva salário final, salário fosse trocado pelo comando que ele faz o cálculo direto na impressão. Verdadeiro. Nós poderíamos abrir mão da variável salário recebido. Então, essa letra B também está correta. Não entendi por que 22% de vocês marcaram que ela está incorreta. Algum dos colegas que marcou essa opção aqui quer dizer o motivo pelo qual achou que essa
alternativa era incorreta, ou se confundiu que a questão era para apontar a alternativa correta, porque então que julgou a letra A como sendo incorreta, se marcou a letra B. Os 22% que marcaram a letra B e que marcaram a letra D não podem nem utilizar a ideia de que leram o termo correta no lugar da palavra incorreta. Não dá nem para associar essa. Então, vamos para a incorreta, que é justamente a próxima, que é o gabarito da questão, ó, que é a alternativa que responde à questão. O algoritmo calcula 15% de comissão sobre o valor do salário. Falso. Falso. Ele não calcula 15% sobre o valor do salário. Está aqui nessa linha, ó, onde eu estou com o mouse, o cursor do mouse, ó. Ele calcula 15% sobre o valor total de vendas. Então, essa é a alternativa incorreta. Ó. Ela já começou incorreta. Esse gráfico aqui me deixou um pouco preocupados, amigos. Por que somente 11%, 90% errou essa questão? O que houve? Querem comentar a respeito? Querem abrir o áudio aí e falar? O Marcos disse que foi só pressa. Erro de interpretação. Temos que tomar cuidado, amigos. A pressa é inimiga da perfeição e a principal inimiga de um desenvolvedor de software, ok? Então, vamos tomar cuidado, porque, olha só, como é que essa questão se comportou. Geralmente, esse é um comportamento esperado de uma questão, ó. A maioria dos alunos acertando e um grupo aqui, ó, igualitariamente distribuído, errando a questão. Aqui tem gente que chutou, tem gente que não sabia mesmo, tá vendo? Pode ver que a distribuição ela é até parecida, ó. 9% responderam a letra D, 10% responderam a letra E, 9% responderam a letra A e 7% responderam a letra B. E a grande maioria acertando. Agora, um pouco mais fácil agora, para a gente melhorar a nossa... Vou botar uma questão um pouco mais... Essa daqui, ó. Vou aumentar a fonte aqui, porque alguns colegas reclamaram que a fonte não estava dando para ler. Vamos ver agora. Acho que agora não tem mais desculpa, né? Está numa fonte aí ultra large. Para você que está assistindo o vídeo agora, que foi gravado, pode dar pausa nele agora e resolver essa questão, ok? Então, vamos ver aqui como é que ficou a resposta para essa questão. Então, tá lá, ó. Observe o algoritmo abaixo escrito em pseudocódigo. Ele está declarando aqui as variáveis N1, N2, média do tipo real, ou seja, são variáveis que suportam valores com casas decimais. Vamos ver e rever isso, né, hoje. Aí ele pede para o usuário informar um número e ele guarda o número que o usuário digitou na variável N1. Depois, ele solicita ao usuário que informe um segundo número e guarda na variável N2. E aí ele tem a variável média que recebe N2 dividido por 2, o resultado disso ele soma com N1. Já podemos ver um claro problema aqui, né, que é um erro de lógica matemática.
Isso não é o cálculo da média. Para ser o cálculo da média, ele teria que ter aqui os parênteses, para garantir que primeiro fosse feita a soma dos elementos e depois dividido por 2. E aí, por fim, ele escreve a média é média. Então, nós temos aqui um algoritmo com um problema sério, que ele tem um erro de lógica. Nós temos 3 tipos de erros na programação, tá? Programação de computadores, nós temos 3 tipos de erros. Eu vou falar aqui rapidamente sobre isso, só para a gente recapitular. Então, erros de programação. Nós podemos ter 3 erros, tá? Os erros, eles podem ser, primeiro, erro de sintaxe. Professor, o que é o erro de sintaxe? O erro de sintaxe é aquele onde há uma escrita incorreta do código, tá? Há uma escrita incorreta. O programador declarou uma variável com letra maiúscula e chamou a variável com letra minúscula, em linguagens sensíveis ao caso, como é o caso do Java, como é o caso do C. Então, ele esqueceu de fechar um parêntese que foi aberto, ele abriu uma aspas e não fechou, então o erro de sintaxe é um deles. O pior de todos os erros, é esse que a gente está vivenciando aí nesse exercício, que é o erro de lógica. Geralmente associado a um erro de cálculo matemático. Geralmente, tá? O erro de lógica é o pior que existe. É o pior. Tão pior que eu vou até sublinhar ele aqui. Por que, professor, que ele é o pior que existe? Porque o programa compila, executa normalmente e vai para o cliente, só que o cálculo é feito de forma errada e aí nós vamos ter sérios problemas quanto a isso. O terceiro erro que nós podemos ter na programação é um erro de runtime, também conhecido como erro de tempo de execução. Então, o erro de sintaxe ele é bom porque o compilador avisa, inclusive apontando qual a linha que ocorreu o erro.
peso 1, a segunda prova terá peso 3 e a última prova, que é a mais importante, terá peso 5. Significa que na hora de calcular a média, eu tenho que multiplicar o valor da nota pelo peso e dividir pelo total dessas notas multiplicado pelos pesos. Essa é a chamada média aritmética ponderada. Existem outras médias, tá? Existe a média aritmética quadrática, existem as médias que são calculadas como positivas ou negativas de acordo com o cálculo do coeficiente de variabilidade da amostra. Se o desvio padrão for muito alta, a média é ruim. Se o desvio padrão for baixo, a média é qualificada com uma nota melhor. Então, existem várias médias. A mais comum é a média aritmética simples, que é essa que nós utilizamos nesse exercício. Então, a letra A ela está incorreta porque ela fala que o algoritmo exibe a média aritmética ponderada de 2 números. Errado. 20% de vocês responderam que essa era a alternativa correta. Olha lá, ó, está errado. Os 20% que responderam a letra A querem dizer qual foi a dúvida? Por que marcaram a letra A? Querem? Não? Deixa quieto, então? Tudo bem? Aproveitem, o bom da aula online é justamente isso. A gente pode tirar a dúvida na hora. Quem estiver assistindo esse vídeo depois não vai ter essa chance. Então, aproveitem, ok? Então tá. A letra A, então, está incorreta, ok? Vamos para a letra B, que foi o grande campeão de respostas ali, e metade da turma entrou pelo cano, respondendo a letra B. Vamos ler a letra B. Ao final é exibida a mensagem: a média é 5. Se o usuário do algoritmo informar o valor 8 para o primeiro parâmetro e o valor 2 para o segundo parâmetro. Bom, quem respondeu a letra B como correta esqueceu de uma coisa simples na matemática que nós aprendemos na 3ª série do primário, que é a ordem de precedência dos operadores. Nesse caso aí, como não há os parênteses, a ordem de precedência natural dos operadores, nesse caso, seria primeiro fazer a divisão e só depois a soma. Na matemática, nós temos uma regra clássica. A ordem de precedência é: primeiro são realizadas as integrais e derivadas, depois as exponenciações e radiciações, depois as multiplicações e divisões, e, por último, as somas e subtrações. Então, soma e subtração está no final da fila. A ordem de precedência dá prioridade para as derivadas, integrais, cálculo de limite, depois exponenciais, radiciação, exponenciação, depois multiplicação e divisão, e só por último, soma e subtração. Nesse caso, para calcular a média, ele teria que utilizar os parênteses, que a matemática também tem uma ordem de precedência, tá? Primeiro as chaves, depois os colchetes e, por último, os parênteses. Os parênteses aparecem no final da fila. Não esqueçam mais disso, que, na verdade, a gente aprendeu lá na 3ª série do primeiro grau. Não era para termos errado essa questão, que é uma questão de nível baixo, justamente por conta disso. Vamos para a letra C, que 10% dos colegas disseram que é correta e também erraram a questão, porque não é a letra C. O algoritmo solicita 2 notas de um aluno e, ao final, exibe a soma das notas. Acreditem, teve gente que respondeu essa alternativa como correta. Olha lá, 10% de vocês responderam que esse algoritmo calcula e exibe a soma. Nem aparece a palavra soma nesse algoritmo. Não sei de onde tiraram isso, mas tudo bem, né? Vamos para a letra D.
em que 20% de vocês marcaram. Vamos ver se é essa a letra correta. Ao final é exibida a mensagem: a média é 8. Se o usuário do algoritmo informar o valor 6 para o primeiro parâmetro e o valor 4 para o segundo parâmetro. Ele vai pegar o 4 e dividir por 2, vai resultar em 2. E depois soma com 6. 2 mais 6, 8. Parabéns aos 20% que responderam a letra D. É a única alternativa correta nessa questão. Que coisa feia, hein? 20% só. E ainda estavam pedindo para eu mostrar as questões difíceis. Imagina, hein? Pois bem, então, voltando aqui ao nosso arquivo, essa foi a terceira forma que a gente viu, que são os pseudocódigos ou algoritmos escritos em Portugal. Aqui embaixo, no final dessa mesma página agora, a gente apresenta os algoritmos, o mesmo algoritmo escrito em Java. Agora, uma coisa interessante é que esse é exatamente esse exemplo aqui da apostila é exatamente o mesmo exercício, é o mesmo exercício que a gente acabou de resolver aqui agora nesse vídeo. Inclusive, como vocês podem perceber ali, a variável média recebendo nota 1 mais nota 2, a soma dessas duas, e aí sim a divisão por 2. A presença dos parênteses ali, que foi justamente o ponto-chave do exercício que nós acabamos de resolver. É o código aqui agora escrito em linguagem de programação Java, finalizando assim então as 4 maneiras da gente apresentar um algoritmo. Voltando aqui, ó, no Portugal, pseudocódigo, ali a gente consegue ver a presença da instrução matemática média, recebe nota 1 mais nota 2, o somatório dessas duas dividido por 2, vou dar um zoom aqui para a gente observar bem isso, que foi justamente o tema central do nosso exercício. A variável média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E aqui agora, em linguagem de programação Java, a mesma instrução. Observem que ela não mudou, só mudou o símbolo ali de atribuição, né? Média recebe nota 1 mais nota 2. E aí sim, o somatório desses dois elementos, a gente divide por 2 para conseguir a média aritmética das duas notas do aluno, que foi exatamente o exercício que a gente acabou de fazer, e 80% da turma errou por não ter percebido esse detalhe, que é um detalhe simples, que é a ordem de precedência dos operadores matemáticos. E aí, dessa forma, a gente finaliza esse primeiro arquivo, e na próxima aula a gente dá continuidade no segundo arquivo. Muito obrigado pela presença, por ter assistido essa aula.